Olá! O tema de hoje do Estúdio News é a menopausa. E para conversar com a gente, nós recebemos o Dr. Mariano Tamura, que é ginecologista e coordenador da ginecologia do Hospital Moriá. Olá, Dr. Mariano, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Prazer enorme, Renata, estar com você e com todos os telespectadores aí para acompanhar, para a gente discutir esse assunto tão importante para as mulheres, que é a menopausa. Então, é exatamente isso. Não tem como fugir. Uma hora ou outra, ela vai chegar. E mesmo fazendo parte da vida de muitas mulheres, a menopausa ainda é um assunto pouco discutido entre o sexo feminino mesmo. Aí a falta de informação se torna um dos grandes obstáculos nessa fase de tantas mudanças. Por isso, vamos nos aprofundar mais nesse tema e eu começo perguntando para o Dr. Mariano o que é a menopausa, o que acontece com o nosso corpo quando ela começa a, enfim, dar as caras. Bom, menopausa diz respeito a um período na vida da mulher, uma transição em que ela está terminando a sua vida reprodutiva e que, consequentemente, os ovários deixam de funcionar. Então, é esse funcionamento dos ovários que produzia os óvulos para uma possível gravidez que também fazia a produção dos hormônios femininos durante esse processo chamado ovulação. Então, quando os ovários se esgotam, a mulher não só deixa de ovular, deixa de menstruar, mas pode sentir falta desses hormônios femininos, ou seja, pode haver uma manifestação no seu organismo da carência desses hormônios. E que manifestações são essas? Então, manifestações físicas, eu chamaria atenção primeiro, a irregularidade menstrual, até que chegue a própria ausência da menstruação, claro, caracterizando então a menopausa, que é a última menstruação da mulher. As ondas de calor, os fogachos, que são tão marcantes nesse período e podem ser realmente o primeiro alarme, a luz amarela de que a menopausa está chegando. Porque é diferente de estar ou ser calorenta. São ondas muito específicas, pontuais, que chegam inúmeras vezes ao dia. E mesmo no inverno? Mesmo no inverno, independente da temperatura externa, pegam essa região do tronco em direção à face, há um certo rubor, um calor rápido, seguido de sudorese e que dura ali então 1 minuto e meio, por exemplo. Então é muito marcante e perceptível. Às vezes isso durante a madrugada também vai acabar acordando a mulher, levando à insônia ou pior qualidade do seu sono. Outros sintomas físicos muito relatados pela mulher nessa transição da menopausa, ganho de peso, em especial aumento da circunferência abdominal, piora da qualidade da pele, do cabelo e das unhas, falta de lubrificação vaginal. Então, esses sintomas realmente fazem com que a mulher muitas vezes não se reconheça. E assim ela venha se queixar e venha então à tona esses mal-estares. Nós temos também sintomas emocionais muitas vezes, então que também devemos destacar. Não são todas as mulheres que terão sintomas ou que terão todos os sintomas, isso é muito variável. Mas os sintomas emocionais mais prevalentes são cefaleia, que é uma mistura de físico com emocional, às vezes pelo desgaste físico, né? Perda de energia, indisposição, uma certa depressão, baixa libido. Isso tudo vem com essa situação do não reconhecimento de si própria. Entendi, são sintomas muito inconvenientes, hein? Bastante. Agora, em qual faixa etária a menopausa ela costuma se manifestar? Ela pode chegar mais cedo ou mais tarde, influenciada pelo histórico genético? A menopausa acontece ao redor dos 50 anos. De maneira geral, isso com levantamentos que nós temos aqui no Brasil. Então, falando bem da nossa população mesmo, né? Mas é considerada normal se acontecer dos 40 aos 55. Claro que uma menopausa antes dos 45 anos, ela é relativamente precoce, embora tida ainda como normal, como algo fisiológico, não como patológico ou suspeito de alguma doença, né? Mas então ela vai acontecer ao redor dos 50 anos. A mulher não sabe exatamente quando será a sua menopausa, não tem uma relação direta se ela usou pílula anticoncepcional, se ela teve muitos filhos, poucos filhos, se ela menstruou cedo também, por exemplo, ou mais tarde. Então, se você vai fazer uma pergunta a esta mulher para ter uma ideia se a menopausa dela se aproxima ou não, com que idade a sua mãe teve a menopausa dela?
Então há, de alguma maneira, sim, uma certa tendência genética, uma certa tendência hereditária a que seja parecido com a idade da menopausa da mãe. Mas outros fatores ambientais inúmeros, claro que vão se envolver aí também. Podem ter influência. Sim. Por exemplo, o tabagismo antecipa às vezes a menopausa. Ah, interessante. Hábitos de vida não saudáveis podem ter essa interferência também? Nós não temos isso de uma maneira bem clara, né? Hoje se discute muito sobre cheiro-hormônios, pesticidas e tantas coisas que podem eventualmente influenciar na nossa saúde. Mas não temos isso de uma maneira muito bem definida. Tamanho o número de fatores que estão agindo ao mesmo tempo e a dificuldade que nós temos para estudar cada um de maneira individualizada. Agora, quando que a gente sabe que a menopausa, de fato, chegou? Precisa de um tempo determinado ali sem a menstruação para dizer realmente que essa mulher está na menopausa? Então, a menopausa, se a gente for bem rigoroso do ponto de vista científico, é a última menstruação da mulher. Então, a primeira menstruação chama-se menarca e acontece num período chamado puberdade. A última menstruação chama-se menopausa e ela acontece num período chamado climatério. Mas a gente usa como sinônimo no dia a dia, menopausa, climatério, é essa transição, tá? Então, essa menopausa é a última menstruação que aconteceu na vida dessa mulher e você tem certeza que ela não voltará a menstruar passado um ano. Ah, então são 12 meses sem nenhum sinal de menstruação para dizer que aí sim entrou. Se um dia perguntarem, né, com que idade foi a sua menopausa? É a idade em que teve a última menstruação. No entanto, pode ter acontecido recentemente e você não saber se vai voltar a menstruar ou não. Está com um atraso de 3 meses, 4 meses. Então, antes que a menopausa se imponha, a mulher pode passar por um período em que ela menstrua mais vezes, depois ela menstrua menos, depois regularmente, depois muda de novo, né? Então, uma certa bagunça, parecida também com a menina quando começa a menstruar, que tem seus 2 primeiros anos, às vezes, meio bagunçados, né? Mas se a mulher já ficou 6 meses sem menstruar, provavelmente ela não voltará a menstruar. E se ficou um ano, claramente, aquela foi a última menstruação. E durante esse período do climatério, que às vezes a menstruação fica desregulada, os sintomas, eles já aparecem? Sim, sim. Eu diria, na verdade, que os sintomas mais marcantes são exatamente neste momento, chamado climatério ou transição menopausal, tá? É o momento mais marcante das ondas de calor, avisando que aquilo está prestes a acontecer, né? O término da função ovariana. Essa mudança, essa percepção de uma mudança física e emocional, sim, que muitas vezes incomoda a mulher. Ela está plenamente ativa, ela tem seus relacionamentos pessoais, sociais, de trabalho e, de repente, pode sentir que estão tirando uma parte da sua energia, né? Então, isso costuma acontecer, esses sintomas, essas queixas, na transição menopausal. Isso diz respeito a, por exemplo, 2 anos antes da menopausa, até 1 ano, 2 anos depois. Agora, tem algumas coisas que se impõem, que fazem parte da menopausa e também do passar da idade, e que elas vão ser progressivas. Por exemplo, o enfraquecimento ósseo. Todos formamos ossos fortes até os 30, 30 e poucos anos e depois perdemos lentamente. Só que a mulher, quando chega na menopausa, o homem e a mulher estão perdendo, a mulher perde, cai um degrau bem maior. E depois, lá na frente, vão se equilibrar novamente, mas já com os ossos frágeis. Então, esta fragilidade continua. As questões genitais, de piora da lubrificação, enfraquecimento da mucosa genital, às vezes um pouco de incontinência urinária, são coisas que podem, infelizmente, progredir e piorar com o passar do tempo. Essa questão da pele também é uma coisa progressiva. Então, nós temos aqueles sintomas mais marcantes de alarme, que são da transição, e nós temos outras coisas que perduram. Entendi. Agora, uma pesquisa realizada pela plataforma Plenapausa revelou que 82% das mulheres sofrem de depressão e ansiedade nesse período. Achei bastante coisa. Com uma média de idade aí de 47 anos, as entrevistadas relataram sofrer de um ou dos 2 sintomas simultaneamente identificados logo quando a menopausa chega. Esses sintomas, eles costumam durar um tempo considerável, você estava dizendo que eles aparecem nesse período aí do climatério. Em muitos casos, medicamentos
específicos para esses problemas precisam ser indicados? Muitas vezes, os estabilizadores de humor ajudam nesse tipo de sintomas, né? É uma classe de antidepressivos que trabalha com serotonina, com noradrenalina e que ajuda muitas vezes, então, a equilibrar o status emocional, buscando que a pessoa não tenha seus repentes, digamos assim, momentos de alta irritabilidade, ansiedade e atitudes que ela se arrepende depois, mas ao mesmo tempo dando certa energia para lidar com os problemas do dia a dia, que são aquelas situações que a depressão te tira, né? Tira essa capacidade vital. Então, muitas vezes, medicações assim são utilizadas ou utilizadas temporariamente. Mas dá para entender, então, que há mudanças realmente relacionadas aos neurotransmissores, que modulam o nosso humor, o nosso bem-estar, o nosso raciocínio e tudo mais. E há essas outras mudanças, como eu falei, que certamente impactam, que também é da autoimagem, da autoconfiança, como cada um se sente nesse período. Então, para algumas pessoas, uns déficits de desempenho vão ser mais temporários. Para outras, pode ser que aquilo impacte de uma maneira mais contínua e que ela precise de um apoio por um tempo mais prolongado. O outro aspecto, né, é que nós vamos ver como cuidar de cada mulher de acordo com as suas possibilidades, indicações, contraindicações, sintomas, buscando sempre, sempre, sempre o bem-estar. A gente gostaria muito de poder oferecer e dizer com segurança que nós estamos aumentando também a longevidade. Há uma expectativa, sim, que por vezes a gente cuidando desse bem-estar, a gente aumente a longevidade, mas isso não é completamente estabelecido. Só que o bem-estar já é uma peça-chave fundamental. E imagina que num quebra-cabeças, onde você perdeu uma peça e isso bagunçou aquele quebra-cabeças, muitas vezes a reposição hormonal é exatamente esta peça, que faz as diversas conexões e que reconecta a mulher a se auto-reconhecer. Porque a gente fala também, não é para você, eu sei que, a mulher constantemente fala, realmente eu não quero ser a minha amiga, mas eu quero me reconhecer no que eu sempre fui. Muito bem explicado, falando exatamente de um dos pontos aí que você tocou, as alterações do ponto de vista sexual. Muitas relatam falta de libido. Isso realmente acontece. E ele deve ser tratado de que forma? Então, a libido é outro aspecto super importante e a gente considera sempre a menopausa para essas mulheres, considera o momento que elas estão vivendo, mas não deixa de perguntar e discutir sobre tudo que está no seu entorno para que a gente entenda a verdadeira causa daquilo e possa ser assertivo, possa ser correto no tratamento que buscamos. Tudo bem também que se a gente, numa parceria médico-médica com o paciente, a gente tentar um caminho e não der certo, nós temos chance de ir para outro caminho, né? Mas então a libido, como ela é multifatorial, a gente vai buscar saber o relacionamento, a vida, o estresse econômico, mais uma vez, pessoal, familiar. Às vezes, os pais estão numa idade que requerem cuidados, também os filhos ainda requerem bastante atenção. Então, há um desgaste muito grande. A gente busca entender isso e saber o seguinte, nessa questão da libido, um ponto-chave, né? Será que você está com dificuldade em ter a vontade sexual, em ter relação com seu parceiro ou sua parceira? Ou parece que tiraram você da tomada? De repente está tudo bem, você poderia está tudo certo para você ter vontade de namorar, mas veio alguém e desligou. Aí muitas vezes essa situação é uma situação orgânica e hormonal. E uma reposição hormonal pode ajudar. Outras vezes, quando é todo o contexto, é melhor que a gente busque esses fatores e vá corrigindo um a um, ou ajudando em um a um. Por isso que cada caso tem que ser estudado, ali, analisado individualmente. E você tocou num ponto também super importante, falando ainda mais de mulher, essa questão da vaidade. A menopausa afeta a autoestima de muitas delas, porque são muitas mudanças desagradáveis. Você citou vários sintomas aqui que afetam ali diretamente na vaidade, como ganho de peso. Já vi muita gente dizendo que a composição corporal muda. Gente que tinha cintura, perdeu a cintura, mudou mesmo a composição do corpo. Falta de viço na pele, queda de cabelo, são problemas que, para muitas e muitas mulheres,
importam, devemos levar isso em consideração, não é bobeira, não é futilidade. Como recuperar a confiança, a autoestima de cada uma delas? Às vezes, um acompanhamento também multidisciplinar é necessário, por exemplo, de uma ajuda psicológica. Então, você falando aí, eu só refletindo. O que acontece é o seguinte, a gente vive bastante hoje, muito mais do que se vivia. E batalhamos, sim, pelo bem-estar e para que as pessoas vivam com qualidade de vida, na medida do alcançável, cada vez mais. Então, é claro que esses sintomas vão impactar. Se acontecerem numa mulher aos 48 anos, se eu projetar que ela viva bem, viva até os 88 anos, ela tem mais 40 anos de vida pela frente. Então, dá tempo ao mesmo tempo que dá tempo de ela se realizar, ela estando bem e tudo mais, também há muito tempo de sofrimento se ela não cuidar dessas feridas. Então, claramente, a gente deve dar plena atenção. Quanto ao cuidado multidisciplinar, é muito bem tocado aqui. Vai depender de caso a caso, realmente, quais são os principais sintomas, os efeitos que cada um está passando, a fase da sua vida, porque saúde é muito legal quando a gente pensa nisso. Não é estática, ela é dinâmica. Então, a saúde de ontem não é igual a de hoje, que não é igual a de amanhã, né? E, por vezes, também, então, o acompanhamento psicológico pode ajudar. Claro que pode. Psicológico ou até psiquiátrico, a depender de cada caso, né? Outras vezes, alguém tem uma contraindicação direta, por exemplo, a uma reposição hormonal. Quer dizer que essa pessoa, então, ela deve ser abandonada nos seus sintomas? Claro que não. Vamos lá, o que a dermatologista pode fazer pela pele, pelo cabelo, pelas unhas. O que nós podemos fazer do ponto de vista nutricional, por uma boa alimentação, por esporte. O que um clínico, um geriatra, um cardiologista pode fazer para manter a nossa saúde cardiovascular. E a nossa saúde óssea? Há alternativas? Então, quando eu chamei a atenção um pouco aqui que a reposição hormonal ela é um aspecto útil nessa fase, mas que bom que ela não é o único. Não é o único, porque cada pessoa também pode ter suas indicações e contraindicações. Bom, agora sim, reposição hormonal. Fazer ou não fazer? Porque muitos especialistas consideram um fator de risco para o câncer, pelo menos é o que a gente ouve falar por aí. O que tem de mito e de verdade por trás disso? Bom, isso tem um porquê, na verdade, né? Então, passa da época em que a menopausa era pouco reconhecida, até ser reconhecida, até a questão dos estudos com a reposição hormonal, e uma reposição hormonal muito frequentemente indicada, até o início dos anos 2000, quando veio um grande estudo acompanhando dezenas de milhares de mulheres por anos e anos. E aí esse estudo acabou mostrando de uma maneira convincente o aumento do risco de câncer de mama para as mulheres com reposição hormonal usando estrogênio e progestagênio, que são os dois hormônios femininos, tá? Em especial quando passa-se de 5 anos utilizando esses hormônios. Porém, que bom que a ciência não para e os estudos continuam. Tanto, na verdade, o detalhamento desse próprio estudo, novos dados que vêm vindo à tona com o passar dos anos, porque a coleta de dados, os registros continuaram até uma análise final, e novos estudos que foram feitos então, né? E o que nós temos? Que o risco de câncer de mama, do ponto de vista populacional, tá? Porque eu não estou falando daquela mulher já com alto risco de câncer de mama, que a irmã ou a mãe teve, ou que ela teve uma lesão precursora e retirou. Essa mulher é uma mulher diferente, considerada alto risco. Mas o risco médio da população, ele não é alto, tá? E é como se fossem 10 casos em 1.000 mulheres por ano. 10 casos em 1.000 mulheres a cada 10 anos a partir dos 50 anos. Quando eu faço reposição hormonal, eu vou ter, neste grupo que fez reposição hormonal, passados 5 anos, eu vou ter 11 casos em 10.000 mulheres, tá? Então, o que eu aumento? Eu aumento muito pouco esse risco. É consistente, porque isso é muito bem demonstrado, mas é um aumento pequeno. Tanto que o rastreamento da mulher que faz reposição hormonal é o mesmo da que não faz, que é a mamografia uma vez ao ano. Se essa mulher não for uma mulher de alto risco. Claro, outros fatores devem estar sempre sendo considerados. E se o risco dela mudar ao longo da vida, porque ela teve uma biópsia de uma lesão precursora, alguma coisa, nós vamos vê-la de uma maneira diferente.
Por outro lado, o mesmo estudo demonstrou, por exemplo, reposição hormonal diminuindo um pouco o risco de câncer de endométrio, que é um câncer do útero, e diminuindo um pouco o risco de câncer do cólon, do intestino. Então, é sempre um ganha e perde, é sempre uma balança. Por isso que não é uma indicação universal, não dá para dizer que não há riscos associados ou que todas deveriam utilizar. A gente vai ter que entender cada caso, explicar esses riscos, inclusive cada pessoa pode interpretar o risco de uma maneira diferente. Eu posso apresentar os números e uma paciente falar, eu quero fazer reposição hormonal, e outra falar, eu prefiro não fazer, vou me sentir mais tranquila se eu não fizer. Agora, existe um tempo adequado para o início da terapia hormonal? Eu já ouvi falar daquela chamada janela de oportunidade, que é um período ali de 10 anos após a menopausa ou até os 60 anos de idade. Fica um pouco confuso. Isso está correto? E pacientes também, então, que ficariam fora dessa janela, teriam alguma contraindicação? Está super correto, faz sentido. Eu vou tentar explicar um pouquinho, né? O que acontece é o seguinte, são diversos aspectos que dizem respeito a essa janela de oportunidade. Então, alguns deles, claro, quanto aos sintomas, um bem-estar que venha já nessa transição aos 50 e poucos anos, quanto à proteção óssea, porque você pega quando os ossos começariam a se enfraquecer de uma maneira mais marcante, né? Mas outros dados que nós temos é que as mulheres, o estrogênio, na verdade, o hormônio feminino, ele leva a uma proteção cardiovascular, melhora do colesterol e proteção cardiovascular. Já essas mulheres, nesse estudo, por exemplo, que acompanhou dezenas de milhares de mulheres, mostrou aumento de risco de infarto e de AVC com a reposição hormonal. Mas muitas delas, e aí a comunidade científica toda se perguntou por quê? E muitas delas, na verdade, tinham começado a fazer o uso de hormônio após os 60 anos. Então, talvez haja aqui que está essa questão da janela de oportunidade. Que o estrogênio, quando utilizado nesta transição hormonal, ele vai melhorar a elasticidade dos vasos sanguíneos e vai melhorar o perfil do colesterol. Ele vai, então, consequentemente, melhorar para essa mulher ou diminuir os seus riscos cardiovasculares. No entanto, se essa mulher já teve um prejuízo dos seus vasos sanguíneos, já teve uma piora do colesterol, já teve um certo entupimento desses vasos, quando ela começa a usar hormônio tardiamente, ou seja, depois dos 60 anos, vai haver um outro efeito do estrogênio nesses vasos sanguíneos, que é um efeito inflamatório. Esse efeito inflamatório leva a mais formação de placas e pode aumentar o risco cardiovascular. Então, enquanto num primeiro momento melhora a elasticidade, melhora o colesterol, se esse estrogênio chega ali tardiamente, quando o vaso já está danificado, ele só vai aumentar uma certa inflamação nesse vaso. É aí que está a janela de oportunidade. Por isso que, então, a reposição hormonal, quando feita a partir da transição, ela talvez traga maiores benefícios para a mulher, de qualidade de vida, e aí disso que a gente está falando que tem que ter muito zelo, muito cuidado para citar, mas é de longevidade, que é menos risco cardiovascular, por exemplo, e aí fala-se também em menos eventos de demência, de Alzheimer, mas os estudos ainda, os dados não são 100% consistentes. Então, eu acho que a gente tem que ter atenção, cuidado e deixar isso claro. Então, existe, por exemplo, alguma contraindicação à terapia hormonal? Você explicou muito bem sobre essa relação com doenças cardíacas. Quem já tem algum tipo de problema como esse, com o coração, não poderia fazer? Então, exatamente. O que acontece? Contraindicações à reposição hormonal. Histórico de alto risco de câncer de mama, por mãe ou irmã, principalmente câncer abaixo dos 50 anos de idade, ou um câncer prévio, que a própria mulher já teve e tratou no início, ou uma lesão precursora de câncer, uma contraindicação de mama, eu estou falando, né? Ter tido um evento cardiovascular, como um AVC ou como um infarto do miocárdio. Isso é uma contraindicação à reposição hormonal. Ter risco elevado para trombose, porque o estrogênio pode aumentar um pouco o risco de tromboembolismo. Então, ter histórico de trombose, por exemplo, né? Então, ter nódulos que podem ser precursores de câncer no fígado. O estímulo hormonal pode levar ao crescimento desses nódulos. Então, veja, uma questão no coração, uma questão na circulação, no fígado, nas mamas,
tá? Ter tido um câncer de endométrio ou estar com uma lesão precursora de câncer do endométrio, que é do útero. Esse endométrio ele pode crescer pelo estímulo do estrogênio. Então, nós também vamos ter que selecionar que caso pode ou não pode. Então, há, de maneira nítida, algumas contraindicações. O tabagismo também, porque o cigarro aumenta o risco das tromboses. Muito interessante. Agora, pegando ali por um outro lado, quem não tem nenhum tipo de histórico, que, né, contraindicação, e ali, uma paciente foi no consultório, no caso dela, é indicada a reposição hormonal. Ela começa a fazer. Quais os efeitos assim, imediatos que logo ela já começa a sentir? Todos aqueles efeitos indesejáveis, eles melhoram? E isso é a curto, longo, médio prazo? A gente pede que a paciente persista, né, com a reposição os primeiros 15 dias. Porque é quando ela vai começar a colher os frutos de ter alívio nos seus sintomas. São aqueles que estão atrapalhando no dia a dia, de menor disposição, das ondas de calor que são tão perceptíveis, né? É quando começa a se equilibrar o nível hormonal. Também durante esse primeiro mês, digamos assim, é que ela pode perceber alguns efeitos colaterais. E aí que nós vamos ter que modular, se aquela dose está boa, se deve se aumentar ou diminuir, né? Que efeitos colaterais imediatos, por exemplo? O estrogênio, ele leva a sensibilidade mamária, um pouco de sensação de inchaço, em algumas pessoas pode levar a dor de cabeça. Então, se os sintomas forem leves, a gente pede um pouco de paciência, porque tudo pode se equilibrar. Se os sintomas forem mais fortes, deve nos relatar de imediato. Então, algumas coisas, como eu falei, essas emocionais e essas repentinas que a mulher passou a ter, elas melhoram rapidamente também. Melhora da qualidade da unha, do cabelo, da pele. Isso são partes do nosso corpo, são células que têm ciclos. Então, você tem que esperar uma renovação de ciclo ali. Então, às vezes são 2 meses, 3 meses. Vale a pena também os outros tratamentos, né? Multidisciplinares, como nós falamos, mas para isso um pouquinho de paciência. É que se já se aliviou daquele mal-estar imediato, daquela falta de reconhecimento, aí a motivação é enorme. E quando a mulher entra naquela menopausa precoce, tem quem entra até antes dos 40 anos, o que tem que ser feito? Bom, a menopausa precoce, de fato, essa claramente prejudica mesmo a qualidade de vida e toda a saúde da mulher. Porque é uma fase em que os hormônios deveriam estar funcionando. Então, a gente vai para alguns exames, inclusive para tentar esclarecer, que inclui exames metabólicos e exames genéticos, né? Isso de um lado. Tem outro lado que é o aconselhamento dessa mulher, porque realmente talvez ela não consiga mais ter filhos, porque talvez os ovários tenham se esgotado, então nós temos que checar se isso aconteceu de novo. Também ter todo o histórico de saúde dela, às vezes foi uma quimioterapia que adiantou essa menopausa, uma radioterapia, uma cirurgia que já tirou um dos ovários e aí ficou dependendo só de um outro ovário, ele passou a ter uma doença. Então nós vamos entender essa mulher para cuidar dela, mas é claramente indicada a reposição hormonal para uma mulher que teve a menopausa precoce. Tá? Em especial essa menopausa antes dos 40 anos. Até quando? Até ao redor dos seus 50 anos, quando depois aí cabe a ela decidir se quer manter a reposição hormonal ou não. Você falou muito bem aqui sobre o tabagismo. Hábitos de vida saudáveis, como alimentação equilibrada, exercício físico, são sempre muito bem-vindos. Nesses casos, eles podem, de alguma forma, ajudar quem está passando por tudo isso? Ajudam. Por quê? Ajudam no bem-estar, ajudam quando você faz exercícios. Então, não só sua autoimagem, sua autoconfiança melhora bastante, né? Quando você tem uma boa alimentação também, como a produção realmente das endorfinas e de outros neurotransmissores aí que estão ligados ao bem-estar. Então, é super importante que se faça. A receita é simples, às vezes a gente procura fórmulas mágicas, mas muito da receita da qualidade de vida e da longevidade está sim por uma dieta saudável e por uma prática regular de exercícios físicos. Receita anotada. Só para a gente encerrar, a saúde da mulher sempre foi muito negligenciada. O que você diria para quem está passando aí, está no meio desse turbilhão de emoções e de sintomas tão desagradáveis? Que há a saída, eu diria assim, a saída. Não precisa se desesperar, pode buscar seu médico, sua médica e conversar a respeito, expor tudo isso que está lhe fazendo mal, que está lhe incapacitando muitas vezes, né?
discuta as alternativas, converse, porque a decisão é sua. A decisão não precisa ser igual à da sua amiga e está tudo bem, está tudo certo. Tem as pessoas que buscam a maneira mais natural de passar por isso, as pessoas que buscam fitoterápicos, as pessoas que vão buscar todo o ajuste nos seus hábitos, as pessoas que querem algo no sentido de equilíbrio hormonal, e está tudo bem e seguro, desde que bem indicado e monitorado. Doutor Mariano, muito obrigada pela sua participação, por todos os esclarecimentos tão necessários para a gente. Até uma próxima. Muito obrigado. Realmente eu fico muito feliz pela oportunidade de falar sobre esse assunto aqui com vocês. Até mais, doutor. Bom, o Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Dr. Mariano Tamura, que é ginecologista e coordenador da ginecologia do Hospital Moriá. E você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal do YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa, hein? Até lá!